E para começar esse episódio de Teatros Assombrados da Baixada Santista, nós vamos estar num lugar que não é exatamente um teatro, mas se faz muito teatro. E na verdade tem um teatro aqui no Parque Cultural Vila de São Vicente. Ele fica diante da Igreja Matriz, que é justamente esta igreja aqui. A Igreja Matriz, ela não está no mesmo local que estava quando Martim Afonso fundou a primeira igreja. Essa segunda igreja, ela foi fundada já no final do século XVI pelas pessoas da vila, porque uma enchente havia destruído a primeira igreja. Por isso que esta igreja aqui, ela é construída de costas para o mar. Mas a nossa antiga Casa de Câmara e Cadeia e Mercado Municipal continua nesse mesmo local, que está aqui hoje e que infelizmente está em um péssimo estado de preservação. Mas nosso assunto é lá dentro, no Parque Cultural Vila de São Vicente. E por que é importante falar do Parque Cultural Vila de São Vicente? Aqui, no Parque Cultural Vila de São Vicente, eu estive presente na fundação dele, que aconteceu no ano de 2001, e eu tinha meus priscos 20 anos, mais ou menos, quando este parque foi fundado. Eu estava aqui pregando as placas, eu estava aqui pregando as placas dos estabelecimentos, do museu, da encenação, das lojas, minutos antes de abrir. E esse parque, ele foi uma ideia do secretário da época, chamado Amaury Alves. Ele tinha ido até o México e tinha visto uma cidade, uma reprodução de uma cidade asteca, onde todas as pessoas se vestiam e se portavam como se fosse na época asteca. E ele decidiu trazer essa ideia aqui para São Vicente, um local que emulasse os primeiros anos da colonização, com pessoas que se vestissem igual às pessoas da época, com cenas feitas por atores, por nós que fazemos um grupo de atores, por cenas que retratavam o cotidiano da época e com comidas típicas portuguesas, artesanato típico português, enfim, várias coisas. E foi assim que eram os primeiros anos do Parque Cultural Vila de São Vicente. Isso é algo muito importante para a minha história e para a história da cidade. Ah, mas antes de entrar, eu preciso avisar que nós vamos conversar com um grande amigo meu, Rodrigo César, conhecido como Bola. O Bola é uma das figuras mais singulares de São Vicente, um autodidata, um intelectual, um fazedor do teatro, alguém que vive provocando culturalmente e artisticamente a cidade de São Vicente, além de possuir um coração enorme. Hoje ele luta, tal como um Dom Quixote, contra os moinhos, pela preservação desse espaço. Diariamente, todos os dias ele está aqui e não deixa esse espaço morrer. Esse cara é uma pessoa muito especial na nossa cidade. Uma pessoa que, para você ver, uma curta história, quando ele precisava fazer uma peça de Édipo Rei, e não uma peça de Édipo Rei que fosse uma adaptação ou modernizada, não, uma peça de Édipo Rei como escrito naquela época. Ele precisava de máscaras, ele precisava fazer máscaras, e ele não tinha ninguém para fazer as máscaras do couro. O que ele fez? Ele aprendeu a fazer as máscaras sozinho e hoje ele faz máscaras para diversos grupos de teatro por toda a Baixada Santista. É uma pessoa de uma sensibilidade ímpar, de um talento inigualável e daquele tipo de gente que a gente só dá valor quando a gente perde, quando ela não está mais aqui. Mas aí já é tarde. É bom valorizar agora. Vamos conhecer ele. Estou aqui com o Rodrigo César, o Bola, aqui no Parque Cultural Vila de São Vicente, lugar que eu trabalhei 9, 10 anos da minha vida. Quando abriu e o Bola chegou para trabalhar aqui, eu já estava, ensinei tudo que eu sabia para esse rapaz. Tudo que a vista alcança. Tudo que a vista alcança, um dia será seu, eu diria ele para esse. E eu tô aqui, Bola, eu queria falar, primeiro vamos falar do Rodrigo César. Vamos lá. Como é que você começou a se interessar por esse negócio de teatro? Porque todo mundo aqui na cidade conhece você que faz Paixão de Cristo, tá sempre fazendo peça. E você é um dos grandes agitadores, no bom sentido, culturais aqui da cidade. Onde que você começou, o pequeno Rodriguinho César,
fazendo teatro. O pequeno Rodrigo. Mas é verdade, assim, você tá falando pequeno, mas começa lá atrás mesmo. Eu tinha mais ou menos uns 6, 7 anos. Eu me lembro de estar no ônibus com meu pai e o ônibus passava ali pela Tom Jobim, né? Hoje eu não sei mais qual é o caminho que faz, mas ele passava na Tom Jobim e era um dia do aniversário da cidade, 22 de janeiro, e estava tendo umas pessoas vestidas lá. Eu não sabia o que era e perguntei: pai, o que é isso aí? Ah, isso aí é teatro. E aquilo ficou na minha cabeça, isso 5, 6, 7 anos, né? Quando eu tinha 14 anos, um amigo se transformou no meu primeiro diretor. Na verdade, ele era inspetor de alunos na minha escola. E ele me convidou para fazer esse negócio aí, que as pessoas estavam vestidas na praia, com roupa de época. E eu fui. Inicialmente eu fui, absoluta curiosidade, mas aí, quando foi o dia da apresentação, eu percebi que era aquilo de fato que eu queria fazer, sabe? Eu percebi que era... Trabalhar com a emoção das pessoas, para mim, era muito legal. E me diz uma coisa, você começou a fazer encenação e qual foi o motivo que te levou a vir trabalhar aqui na Vila? Foi um motivo muito mais humano do que qualquer outra coisa, né? Eu trabalhava na portaria de um prédio, à noite. Então eu trabalhava 5 dias e folgava 1. E eu não tinha uma folga certa, ou seja, tinha a folga certa, mas não tinha um dia da semana certo. Ou seja, eu ia folgando de trás para frente. Sábado numa semana, sexta na outra, quinta na outra e assim por diante. E eu trabalhava à noite lá, né? Então era um negócio bem difícil para mim. Eu ia ficar rico, mas eu não ia gastar o dinheiro, porque eu só dormia, de dia eu dormia para acordar, para ir trabalhar à noite. Ou seja, eu não tinha tempo para porra nenhuma. E aí, um amigo que trabalhava aqui, ele me liga perguntando se eu queria... tá precisando de um ator ali e tá afim? Falei, quanto é a paga? 300 mangos. Eu me lembro que nessa portaria eu recebi, na época, R$800. Eu vim pra cá pra ganhar metade e sem uma data, né? Porque a gente nem tinha data de receber, né? Mas eu vim porque, assim, eu precisava respirar, viver de novo, né? Não estava mais vivendo, não fazia mais teatro, não fazia mais nada. Então, por isso eu vim. Tava ficando doente nessa portaria. Não era o meu lugar. E, no caso, a Vila teve várias fases, o elenco que tinha aqui, eu fazia parte do elenco fixo, não passou a não ter mais o elenco, Apenas. tinha as lojas, não tem mais. E no final você acabou sendo responsável aqui pelo espaço. Como é que é cuidar desse espaço do Parque Cultural Vila de São Vicente hoje, Bola? Pompeu, eu sempre falo isso. Talvez seja a primeira vez que eu esteja falando isso para ti. A Vila, ela participou de muitos momentos na minha vida, sabe? Muitos momentos difíceis, inclusive. Uma namorada que eu tive, que infelizmente faleceu devido a um acidente de moto, foi aqui que me acolheu, certo? E eu hoje ouso dizer que a Vila de São Vicente, Parque Cultural Vila de São Vicente, é a minha segunda casa de fato, sabe? Eu gosto muito, eu sou muito suspeito para falar porque eu gosto muito desse lugar. Eu acho uma pena o que vem acontecendo nos últimos tempos, né? Lá em 2014, não, desculpa, 2017, tiraram um cercamento daqui. Vamos lembrar que em 2001 ela foi inaugurada. Sim. Tinha muita gente aqui, era bastante movimentado. Na verdade, eu demorei para entrar aqui, porque tinha fila para entrar aqui. Sim. Eu não suporto fila nem para receber dinheiro. E aí, em 2014, eles tiraram as cercas. Foi, na verdade, então, começa em 2001, né? Tem aí por volta de 25, 30 atores. As lojas de artesanato funcionam todas. Todo mundo que trabalhava aqui, todo mundo. Nós do elenco fixo éramos em 12 no início. Eram 12? 12. Mas chegou a 20, 25 num período que eu estava. Depois foi diminuindo, enfim. Não lembro É. parte.
todos aqui, sem exceção do faxineiro ao administrador, usavam roupas de época, todos. Era para mim, a primeira vez que eu entrei aqui foi uma espécie de túnel do tempo de fato, porque eu me lembro que eu entrei, escutava a música portuguesa que vinha de todos os lados e não escutava o trânsito que tem dos dois lados aqui. Nossa, que lugar incrível, né, no meio da cidade. Eu acho, e aí assim, era tudo cercado, tudo que tinha aqui era baseado em documentação de época, que está na Torre do Tombo, em Lisboa, e tudo foi feito de forma que que fosse documentado, né, com a pesquisa documentada. Só que aí vem as gestões, né? Isso aqui é filho do prefeito X, então não vou tocar porque é filho do prefeito X. E isso vai acontecendo, o local vai se perdendo por causa disso, né? A gente viu muito isso acontecer, muitas gestões apareceram. E uma delas resolveu que tinha que tirar a cerca daqui. Isso foi em 2014? Não, 2017. 2017. Foi no primeiro ano da antiga gestão. Na verdade, os primeiros dias, e foi quase na calada da noite. Foi quase na calada da noite. Quando eu fiquei sabendo, por acaso, que iam tirar o cercamento. Por acaso mesmo. A gente ia participar de uma reunião e, de repente, chamaram a gente para uma reunião que era sobre outra coisa, que a gente não tinha que estar. E aí, nessa reunião, falaram que ia tirar o cercamento. Eu e o Fernando Rino, que é outro ator da cidade, ator, diretor, produtor cultural também, eu e ele ficamos conhecidos como os loucos da cerca, porque eu e ele fomos contra, desde o início, tirar a cerca. Não, porque vai ter sistema de câmeras, vai ter não sei o quê e tal. Gente, vocês vão cometer um erro. Por quê? Porque deixar tudo aberto, antigamente tinha uma entrada para público. Nunca foi cobrado, não tinha problema de cercar. Agora tem, porque agora a gente vive com todo tipo de coisa acontecendo aqui, né? Roubos, nossa, furto na verdade, arrombamento, nossa. Em 2 anos eu fiz 20 boletins de ocorrência, fora os que eu não fiz. Eu falei, bicho, não vou fazer, sabe, mas... E aqui na vila a gente tem um teatro, né? Tinha o Teatro Zé de Anchieta. Exatamente. Quando eu comecei, o teatro era um teatro de bonecos. E mais tarde, feito pelo Fábio Zavitoski, que hoje é vereador lá. O mais votado. Vereador de Uberlândia. Junto com o Leandro Mariotti, eu comprei o teatro deles e continuei fazendo. Depois foi tirado uma estrutura do teatro de bonecos. A gente contava a lenda do Ipupiara e a lenda dos Sinos. A gente contava e aí foi tirado e hoje tem lá. E vem peças para ir Vem. Qual é a lotação do teatro? Aproximadamente 100 pessoas. A gente tem 80 cadeiras, mas aproximadamente 100 pessoas cabem lá. A gente já colocou 120 pessoas ali, gente em pé, 2 horas de espetáculo e as pessoas ficavam. Sim. Né? Não que a gente seja bom. Mas aconteceu. Não, mas eu me orgulho muito dos trabalhos que eu fiz aqui, tá? Me orgulho bastante mesmo. Porque geralmente foram trabalhos que não tinha apoio de ninguém, que a gente metia a mão no bolso para fazer. Até hoje é assim, de certa forma. Cita alguns que você fez. Eu fiz... Primeiro, eu entrei como ator aqui, mas para fazer as cenas aqui do cotidiano da vida. Mas alguns trabalhos lá no teatro. Sim, então, lá no teatro, a primeira coisa que eu fiz foi um espetáculo que já tinha. E eu achei que tinha que pedir autorização. Posso apresentar? Né? Imagina. Claro que pode. E eu apresentei As Mãos de Eurídice, que é um monólogo também. Eu trabalhava sozinho antes de entrar aqui, né? Então, é um monólogo, tem 1 hora, quase 2 horas de espetáculo. Também coloquei cento e tantas pessoas ali dentro e as pessoas sem sair, né? Isso que para mim é muito legal. O famoso Quem, que eu entrei por acaso no espetáculo. Ok, a gente fez ali. Era uma comédia rasgada do Rômulo Crescente, que infelizmente parou de, né? Foi para outros caminhos. Que mais? Fiz Édipo Rei lá dentro. Né?
com todo o trânsito dos dois lados, mas a gente fez Édipo Rei, Antígona, eu já estou... Bom, Édipo Rei e Antígona, duas tragédias gregas, 2000 anos, 2.500 anos atrás. Companhia Héteros de Teatro da Tragédia Comédia, onde no dia da estreia do espetáculo, e aí, enquanto ficasse em cartaz, seriam apresentados 2 espetáculos. A primeira seria o Oedipus Rex, que é a tragédia, teria um intervalo de 40 minutos pelo menos, e a segunda peça seria o famoso Ken, que é de autoria de um dos atores, o Rômulo Crescente. Então, fiz um espetáculo com um elenco. Logo após o falecimento da minha namorada, eu comecei a trabalhar com um elenco de jovens atores. A gente fez Antígona, fizemos um Brest, aquele que diz sim, aquele que diz não. E fora que você começou também a fazer junto comigo, na verdade já fazia antes, mas eu comecei a fazer um espetáculo chamado Rua da Amargura em 2007. Você começou também, logo aí depois de uns 2 anos você saiu, foi para outro espaço trabalhar. Mas desde 2007 a gente faz a Rua da Amargura aqui, que é um espetáculo, eu sempre falo, é um espetáculo que fala sobre Jesus, que é um ícone religioso, mas não é um espetáculo religioso, é um espetáculo de teatro. Bom, mas nosso documentário fala muito sobre lendas que acontecem em teatros. Coisas assim, todo teatro tem um fantasma. Eu acho que você é melhor do que ninguém para falar dos fantasmas que vivem aqui na Vila de São Vicente. Já lhe aconteceu alguma coisa? Já aconteceu sim, Ave Maria. É assim, eu sou uma pessoa que eu acredito em tudo. Se essa árvore aqui me disser bom dia, eu vou correr primeiro e aí depois eu vou responder para ela, porque esse negócio de coisa do outro mundo, não aparece para mim. Eu acredito, eu sei que existe. Mas eu tenho medo dessas coisas. No início aqui, assim, demorou muito para eu me acostumar com esse lugar. Demorou muito mesmo, assim, eu não gostava de ficar sozinho aqui não. Principalmente à noite. Eu acho que o pessoal do outro plano começou a se acostumar comigo porque eles não me enchiam mais a paciência, não me enchiam de medo. E eu fui me acostumando de fato. Mas teve uma ocasião, isso foi muito nítido para mim, muito claro, né? Eu ainda sentia muito medo daqui. A gente estava esperando, porque vinha muita visitação aqui, aliás, visitantes do globo inteiro, do planeta inteiro aqui, e estava esperando uma visita acontecer, né? E eu tinha dormido muito mal naquele dia, tinha dormido muito mal, estava com muito sono, muito cansado. E eu falei para ti, inclusive, eu falei, Pompeu, eu vou dormir um pouco no camarim, quando a visitação chegar, me chama pra gente fazer as cenas aí. Não, pode deixar. E eu fui dormir. Então tinham 2 armários grandes de madeira lá, que dava pra gente deitar, né? Aí eu tô deitado de rosto virado pra parede, de repente começou uma correria de criança atrás de mim. E caramba, eu ainda xinguei, eu falei, pô, o Pompeu é tremendo, hein? Pô, podia ter me avisado ou pelo menos não deixasse as crianças entrarem aqui. E uma correria, uma risadagem, de repente eu comecei a me encher a paciência com aquilo, falei, eu vou virar com tudo, vou assustar essas crianças, vai haver debandada pelo menos. No que eu virei para gritar, não tinha ninguém. Obviamente eu saí do local e desabalar da carreira, mas isso foi uma das coisas. Então, a segunda coisa que aconteceu, aí assim, é uma questão absoluta de interpretação. E eu não estava aqui, eu estava de férias na ocasião, mas só que foi uma conversa que durou alguns dias pelo menos, que foi uma fotografia que tiraram dentro do teatro. E aí o pessoal dizia... Eu vi a fotografia, não vi nada, né? Mas o pessoal dizia que tinha uma mulher, vi com um vestido antigo e tal. Eu acho que é muito mais da imaginação das pessoas do que qualquer outra coisa, né? Tem vezes... Como eu disse, né? A vila para mim é a minha segunda casa de fato. Então tem dias que eu saio daqui, às vezes... 1h, 2h da manhã,
sabe? E eu fico aqui, fico ali fechado, estou fazendo alguma coisa, alguma produção e tal, fecho ali e fico ali. Mas não significa que não aconteça nada. Sempre tem um outro barulho que a gente não consegue identificar o que é. Você havia me falado de uma atriz sua. Ah, era uma... A gente tá fazendo a Paixão de Cristo, né? Para quem acredita, alta quaresma, né? Finalzinho da quaresma, era uma quinta, era um sábado, antes do domingo de Ramos. Então, domingo de Ramos já é uma semana antes da Paixão de Cristo propriamente dita. Então, para quem acredita, o lance é um portal aberto de coisas muito ruins, né? Que é a quaresma. E aí a gente estava ensaiando, eu dei aqueles 20 minutos tradicionais, água e banheiro. Vim aqui fora, estava lá dentro do teatro, a gente estava todo lá dentro ensaiando. Eu vim fora para fumar um cigarro. De repente começou uma gritaria dentro do teatro. E alguém veio me buscar, fulana tá passando mal lá. E aí eu fui lá. A menina de fato estava passando mal, não vou falar o nome, né? Por uma questão ética, não pedi nem autorização, mas a história eu posso contar. E aí ela começou uma gritaria e se debatendo, e as pessoas tentando segurar, e ela se debatendo. Liguei para um amigo nosso, para o Jobson, acabou de vir aqui, e o Jobson falou, Bola, eu não tô aqui, eu não tô na cidade. Liguei para outro, que sabia mais ou menos o que poderia ser, Bola, eu não tô na cidade. E também, mesmo que eu tivesse, eu tô meio adoentado, não ia ser legal nem para mim, nem para ela. Eu falei, e agora o que eu faço? Não tinha o que fazer. A gente cancelou o ensaio daquele dia, mas a menina continuou lá, né? A impressão que dava de fato era que ela estava possuída, sabe como é? Ela se debatia, ela rangia os dentes e gritava e não tinha jeito. Eu ia falar, não adiantava eu falar nada, porque não é... A impressão de fato é que não era ela, sabe? E aí alguém teve, chama a mãe da fulana, que a mãe da fulana frequenta um centro, é um centro de Umbanda, e ela pode vir aí. E a menina chamou, a mãe veio imediatamente. E aí ela falou, vamos dar as mãos, vamos começar a fazer uma oração aqui. De repente, rapaz, sei lá, mas de repente o que estava na menina foi para a mãe. Mas a mãe soube, com a religiosidade que a mãe da outra menina, da outra atriz tinha, soube controlar aquilo. Mas foi das coisas assustadoras que aconteceu aqui, essa foi uma das que me chocou e me marcou bastante, essa. Porque a gente, ainda que, assim, o espetáculo de Paixão de Cristo que eu faço, só para contextualizar, depois que eu assisti a Paixão de Cristo do Mel Gibson, eu não acredito mais num espetáculo de Paixão de Cristo que seja tradicional. Porque, afinal de contas, o cara mandou os atores falar latim e aramaico. Como é que a gente faz? Então, o meu espetáculo de Paixão de Cristo, ele acontece... na verdade, não é um espetáculo, não é a Paixão de Cristo, é um espetáculo de um grupo. Qual é a história? É um grupo de atores de circo que vão encenar a Paixão de Cristo. Então, é como se a história da religião fosse só um pano de fundo para contar a história desses atores, né? Então, o cenário é um picadeiro de um circo, a gente usa máscara e tal. Ainda que nós respeitemos, né? Porque cada um acredita no que quiser e não sou eu que vou julgar o que as pessoas acreditam ou não. A gente respeita muito, né? E por respeitar, tenta sempre tratar o assunto com delicadeza, para não ofender ninguém e tal. As pessoas são muito ofendidas, né? A população se ofende por qualquer coisa. Se falar sobre religião, então, Nossa Senhora. E aí me marcou muito esse acontecimento, porque
porque a gente, repito, a gente trata com muita delicadeza, com muito tato. E de repente aconteceu aquilo que foi uma coisa que eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Sabe? Eu me lembro que eu, ainda que não seja um cara absolutamente religioso, não sou, mas eu falei, olha gente, a gente precisa, não pode trazer os lixos de fora para cá. Deixa os seus lixos lá fora, tudo bem? Deixa os seus lixos lá fora. E aí vamos trabalhar aqui, seja como que for. E aí eu falei, sempre tem um grupo de umas 40 senhoras de idade fazendo esse espetáculo, e eu falei para elas, não falei para os jovens, falei, vamos à missa. Eu acho que a gente precisa dar uma apaziguada aqui. E elas aceitaram e, de fato, deu uma melhorada, sabe? Mas aquele ano foi um ano bem cabuloso, assim, foi um negócio curiosíssimo. Eu tô aqui com o seu Ricardo e a dona Neide, que trabalharam comigo muitos anos na vila. O seu Ricardo foi do elenco de atores junto comigo e a dona Neide trabalhava nas lojas, né, dona Neide? Doceria. Na doceria. Mas eu quero saber algumas histórias de assombração verdadeiras que vocês passaram aqui. Seu Ricardo, o senhor tem alguma? Olha, eu vou lembrar vocês que, não sei se sabem, não é? Esse espaço hoje onde é ocupado o Parque Cultural Vila de São Vicente, foi naquela época de Martim Afonso um território de luta, foi um território de guerra, foi dizimado aqui muitos indígenas. Então hoje praticamente em toda esta área, aqui em torno da vila, isso é um grande cemitério da batalha daquela época. Então hoje nós estamos em cima de um cemitério indígena. Mas a dona Neide, ela viu alguma coisa aqui um dia, não é, dona Neide? Duas coisas. Duas coisas. Monte. Aonde eu trabalhava na doceria, eu vi um monstro jogado no chão. Como assim, um monstro? Era Horrível. uma massa disforme. Era horrível. Não havia rosto, nada. Era uma massa disforme. E eu vi uma coisa horrível, eu me assustei e desmaiei. Eu cheguei até a andar. Na verdade, ela desmaiou na época, porque aquela coisa que ela viu ou percebeu que ela viu. Então aquilo veio e passou por cima dela, por dentro dela, não se sabe. Isso provocou o desmaio nela. E ela caiu. Até chegar, chamaram ambulância, tudo isso pra mim. Mas foi momentâneo. Momentâneo isso. Agora, eu via sempre, como você sabe, um homem que andava por aqui. Um senhor. Senhor, ele era bem arrumado. Ele entrava pra cá, vinha pra cá, saía pelo lado, isso e aqui. Ele ficava andando pela vila. A vila, Vai saber quem era e de que época foi. Só a senhora via? eu não sei se alguém ia ver. Agora, o meu pai, eu sei que ele era. Ele vinha, passava, O seu pai? meu pai, todo de branco, ele passava, olhava todo ele. Dali um pouco eu não via mais ele, Olha só. mas era o meu pai. Até hoje ela vê o pai dela. Bom, e falando aqui com o José Luiz Moraes, o Luigi, né, Luigi? Luigi. Tudo bem, Luigi? Sim, Luigi senhor. que tá meio machucado, né? Faz parte. Mas faz parte. O Luigi, que a história do Luigi, da cultura, tá entremeada com a cultura de São Vicente. É indissociável você não falar do Teatro de São Vicente e ninguém citar Luigi Moraes. Isso é impossível. Como é que começou essa relação que você tem com a cultura, com o teatro, principalmente? Primeiramente, é um grande prazer estar com você aqui, Pompeu, principalmente nessa ambientação, essa atmosfera que é o Parque Cultural Vila de São Vicente, que é uma réplica de lá dos primórdios, onde toda a história do Brasil começou. E nada melhor do que a gente estar aqui nesse espaço falando exatamente de cultura, né, que fomenta as outras áreas, turismo na cidade
Enfim, a gente sabe que a cultura é um carro-chefe e ela está atrelada diretamente com a educação das pessoas. E nós fizemos aí a nossa participação de uma forma muito ativa, né? Eu sempre fui uma pessoa muito proativa em defender a cultura aqui no município. Aqui a gente é meio camaleão, porque a gente precisa fazer a hora acontecer. A gente não deixa a vida se levar, como diz a canção, a gente faz a hora acontecer. E eu sou uma dessas pessoas que procura sempre, de alguma forma, organizar um movimento cultural da forma que é possível, para que a gente possa criar formação de público, que a gente possa fazer com que as comunidades se sintam pertencentes, né, que elas possam sair da periferia e dentro aqui dessa área mais insular, que elas possam, de alguma forma, estar colocando aquilo que elas querem dizer, para trazer a reflexão ou entretenimento, enfim. Você já fez tudo dentro da encenação? Você já, desde carregar som, maquiagem, até direção. Como é que é trabalhar dentro da encenação? Encenação, eu sempre digo, né? Eu sempre fui muito duro com os artistas que vêm, as celebridades. A Solange Couto, por exemplo, na última direção, ela me falou, nossa, nunca ninguém fez eu voltar tantas vezes para gravar. E a gente leva eles para os estúdios para poder fazer as gravações, para que a gente possa ter aquela pista naquele momento de ensaio. E eu sempre fui muito duro com a Cissa Guimarães, enfim, com a Carol Castro, algumas intercorrências que aconteciam naqueles períodos, e eu era muito duro. Mas com o grande elenco a gente é muito flexível, porque esse grande elenco é o que vem da periferia, com o pai, com a mãe, com a tia, com a avó, com a neta, né? A Edina Alcira, por exemplo, que tem tumor no cérebro e é deficiente visual, a Zefinha, que vem cadeirante, a gente criou toda uma pista, Sérgio Guerreiro, meu grande amigo, mestre das encenações, ele ali pensou toda uma pista, ele falou, Luiz, o que a gente vai fazer, como é que a gente põe a Zefinha na areia? Então, esse tapete vermelho de recepção para essas pessoas da comunidade que não receberam, exceto em 2008, que deram um cachê de R$100, mas foi um outro movimento, mas é só aquele ano que receberam cachê. As pessoas bancam, elas se bancavam para poder vir fazer um espetáculo na areia de praia. Então nós tínhamos que tratar eles no colo, diferente das celebridades que ganham cachê muito positivo para eles, né? Então isso para mim me move. Quando você proporciona que uma pessoa lá da Gleba, ou lá atrás do Meireles, né, do Quarentenário, ou sei lá, de qualquer outro lugar, que possa vir aqui se vestir de um personagem histórico, né, e ter uma fala muitas vezes, como a gente seleciona, não dá para todos terem, mas às vezes um ou outro da comunidade, como é o caso do Léo, que é autista, e teve uma fala, aquilo dá um poder muito grande para a pessoa. E ela se sente dentro de uma ação de conhecimento, de cidadania, da onde veio, para onde vai e o que ela quer para o futuro. Então eu acho que o marco da encenação e aquilo que a gente pinta nessa tela virgem, como você diz, é uma responsabilidade muito grande. O traço tem que ser bom, a cor tem que ser empoderada, para que quem senta na arquibancada, naquela ferradura, possa ter os olhos brilhando e ter empatia com aquilo que está sendo contado. Nosso documentário se chama Os Teatros Assombrados da Baixada, porque todo teatro sempre tem um fantasma. Sim. E um espetáculo com mais de 1000 pessoas. Você tem algum caos que aconteceu ali, que alguém te falou, que alguma coisa aconteceu de diferente, de sobrenatural? Embaixo da arquibancada, alguns, eu não vi, mas algumas pessoas, alguns atores do elenco dizem que viram o Cacique Tibiriçá. O Cacique Tibiriçá. Cacique Tibiriçá, sombreado embaixo da arquibancada num dia de dilúvio, um dia de chuva, que deixa a gente muito inseguro por causa dos relâmpagos e toda a questão estrutural metálica, né, da praia, que sempre é um grande risco. E nesse dia falaram, nós vimos o Cacique Tibiriçá, e não era o que estava no elenco, era algo que veio do túnel do tempo. Então a encenação ela tem sim essa pegada também de lendas, né, de trazer essas histórias. Agora, o bastidor da encenação tem vários fatos, né? Nós tivemos coisas que nunca foram noticiadas e que aconteceram. Uma história de bastidores. Nós tivemos uma caravela que ficou presa, porque o marinheiro perdeu a mão, e foi muito engraçado, porque eu estava com o HT e eu falava, meu Deus, o cara tá vindo. Ele tá chegando muito perto da areia, e dito e feito, encalhou.
essa embarcação, aquela escuna, naquele ano encalhou. Tanto é que ela ficou um cenário permanente para o dia seguinte, até que a Marinha, a Capitania dos Portos, pudesse vir para poder ali tracionar ela e fazer ela levantar. No dia que a Capitania veio, nós tínhamos acabado de fazer o espetáculo. E para quem não sabe da encenação, naquele período a gente tinha uma caixa d'água que não supria para as pessoas poderem tirar o clown, que é uma pintura que ela adere no corpo e ela tem um óleo. Então a chuva bate, não derrete. Vocês veem os índios ainda pintados na areia. Então se der uma chuva, a gente consegue manter a maquiagem. É uma maquiagem própria, chama-se clown. Muito bem, só que ela é muito dura, principalmente o preto e o vermelho para sair do corpo. Então, o que as meninas faziam e os meninos? Eles iam para a linha de água à noite, ali naquele cordão que a gente fazia de isolamento da área de espetáculo, e eles ali na beira d'água, eles lavavam o corpo, ainda que com areia, que aquilo dava fazia um esfoliante, né? Acabava virando um esfoliante. Bom, enfim, duas meninas estavam mais à frente, se lavando, quando a escuna mexeu e aí abriu um remanso. Para quem não sabe, quando você pisa na areia, na praia, teu pé afunda. Muito bem, imagina o peso de uma escuna. Totalmente afundou. Quando puxa, a escuna partiu com a capitania, perdeu-se a embarcação, mas abriu um remanso, aquele buraco, aquele vácuo, e aí aquilo fez um redemoinho que engoliu as duas meninas. Meu Deus, eu estava com o comandante da Capitania dos Portos e gritaram, duas meninas se afogando. Eu pulei, graças a Deus sei nadar, muito bem, fiz curso de salva-vida, aqui inclusive, aqui na Garganta do Diabo. E aí eu pulei na água, me lembro que eu bati na corda e nos morões que estavam dentro d'água, cortei minha canela e pulei para pegar uma das meninas, a outra eu perdi. Falei, meu Deus, ainda olhei para um amigo meu, um amigo nosso, que é polícia militar, falei, corre comigo, pega a outra. Aí ele, eu não sei nadar, ele ficou na linha de água. Graças a Deus, uma embarcação que estava dando cobertura acabou pegando a outra menina. Elas foram para o hospital, ficaram um dia internadas, mas isso é um bastidor da encenação que ninguém sabe. Olha, que interessante. Esse palco aqui, eu fiz muita peça nesse palco, muita peça mesmo. Antes, na verdade, quando eu comecei a fazer aqui, eu fazia teatro de bonecos. Tanto que aqui era Teatro de Bonecos José de Anchieta. O Teatro de Bonecos era uma grande caixa. Era uma grande caixa de 2,5 metros de altura, mais ou menos, por 7 metros de comprimento. E a gente ficava manipulando bonecos por trás e a gente apresentava uma lenda da cidade, que era a lenda dos sinos. A gente apresentava essa, era tudo gravado, era gravado num CD na época, né? Um CD, a gente colocava uma trilha que vinha e a gente fazia, eu e a parceira que trabalhava comigo, a gente fazia os bonecos, né? Os bonecos de espuma com varas. Tinha também a Hora do Índio num barco, enfim, tinha umas diferenciações. Mas, e era muito grande. Chegou uma época na vila que começou a ter muito evento na vila, começou a ter muitas pessoas querendo se apresentar aqui. Só que o meu teatro de bonecos, que eu tinha, ele era muito pesado para desmontar. Você não tinha como... A gente chegamos a tirar ele daqui, colocar ele ali do lado de fora, e depois, quando terminava a apresentação do teatro, a gente voltava com ele aqui de novo. Só que cada vez que a gente fazia isso, mais a nossa estrutura ia se degradando. Chegaram no dia que a decisão da secretaria foi acabar mesmo com o teatro de bonecos. Uma pena para mim, porque eu cobrava entrada, R$2 a entrada na época, por pessoa. Isso dava bastante dinheiro na época, porque tinha 70 lugares nos bancos, você vai calculando, né? Tem dias que a gente fazia sessões de meia hora, de 15 em 15 minutos, durante o dia todo. E aí tiraram daqui, até pela necessidade de receber grupos de teatro, porque a vila estava crescendo muito, muitas pessoas estavam procurando. Então a gente tirou, e aí eu mesmo apresentei várias outras peças depois aqui, o famoso Quem, ou várias outras peças. A gente acabou apresentando aqui o do Rei, que eu fiz com Daniel Cúgulo também, entre outras coisas. Mas é um lugar especial e a cidade deveria prestar mais atenção, olhar com um pouco mais de carinho, que é um lugar bem bacana.